Olá, sexto ano. Vamos iniciar então a nossa 15ª unidade do ano, a terceira unidade do quarto bimestre, do último bimestre deste ano letivo. Nós vamos estudar nessa unidade a crise do sistema feudal. Então, algumas unidades atrás, nós estudamos o feudalismo, o sistema social, político e econômico que vigorou na Europa Ocidental entre os séculos X ao XV. Então, nós vimos com detalhes aquela população que morava predominantemente no campo, tinha lá aquelas três classes bem definidas, o clero, os nobres, representado ali principalmente pelos senhores feudais, e os servos e camponeses. Bem, depois, na próxima unidade, nós vimos o renascimento do comércio e o renascimento das cidades. E vocês já perceberam que ali o sistema feudal começou a sofrer com a perda de pessoas que saíam do campo e se mudam para as feiras, se mudam para as cidades, e esse sistema já começa a ficar comprometido. Porém, não foi só isso que fez com que o feudalismo se acabasse. Tivemos outros problemas e é isso que nós veremos nesta unidade. Bem, lá no século XI, aqui nós vamos relembrar alguns pontos, nós tivemos o aperfeiçoamento das técnicas agrícolas. Isso nós estudamos em aulas anteriores e vocês perceberam que com o aperfeiçoamento das técnicas agrícolas, principalmente o uso da charrua, do rodízio de terras, nós tivemos então um aumento na produção de alimentos. E aí, com isso, nós tivemos uma série de fatores que mudou a vida das pessoas no feudo. Tivemos um período com um clima favorável, extremamente quente, que ajudou na produção agrícola, a ausência de epidemias, de doenças, e com tudo isso tivemos o aumento da população, a diminuição das taxas de mortalidade, ou seja, as pessoas morriam menos do que nos períodos anteriores, e tivemos também o aumento da expectativa de vida, ou seja, as pessoas viviam mais tempo do que anteriormente. No entanto, quando chegamos lá no século XIV, a população europeia já tinha duplicado com relação aos anos anteriores, chegando aí a 80 milhões de habitantes, um crescimento populacional muito grande. Após esse aumento populacional, aí a Europa passou por um grave período de crise, um período relativamente longo de fome, de epidemias, de doenças e também de violências com guerras e revoltas. Esse período, a partir do século XIV, de fome, pestes e violência com as guerras e revoltas, ficou conhecido como crise do século XIV. Gravem bem essa informação, porque a partir de agora, quando nós falarmos da crise do século XIV, vocês deverão se lembrar dos conteúdos que nós vamos estudar nessa unidade. Principalmente a fome, as pestes e a violência, com as guerras e revoltas. Então é basicamente isso que nós vamos estudar nessa unidade, começando já falando da fome. Bem, alguém pode aí estar se perguntando, mas como assim fome se nós acabamos de estudar que teve um aumento na produção de alimentos? Bem, aquelas novas técnicas agrícolas, elas melhoraram muito a produção de alimentos, mas não acompanhou as necessidades alimentares das pessoas. Produzir mais alimento não significa que estão produzindo os alimentos que são necessários para ter uma boa saúde, certo? Tem o que comer, mas não é necessariamente produtos que vão ter nutrientes, os melhores nutrientes para o corpo humano. E o que mais se agravou é que a população também cresceu. Então, se a produção de alimento aumentou, a população também aumentou. Consequentemente, são mais pessoas para se alimentar. Então, com o passar do tempo, este excesso de alimento começa a ficar comprometido. Então, e o outro detalhe importante é que os camponeses produziam para consumo próprio e também produzia para o consumo do feudo, dos senhores feudais. Mas, a partir do momento que renascem as feiras e as cidades, os camponeses também vão produzir alimentos para os moradores da cidade.
É importante lembrar que os moradores da cidade se dedicavam ao comércio, ao artesanato, mas não se dedicavam à produção de alimento. Ou seja, para que eles pudessem exercer suas atividades comerciais e de artesanato, alguém precisava produzir para eles, certo? Então eles obtinham lucro com os seus produtos e trocavam por alimentos que eram produzidos pelos camponeses nos feudos, tá certo? Porque eles não tinham condições de trabalhar com isso. Então eles necessitavam dos produtos agrícolas. A questão é que a partir de mais ou menos 1250, ou seja, século XIII já, a Europa passou por mudanças climáticas que trouxe consequências desastrosas para a produção. Com verões excessivamente frios e chuvosos, então o clima europeu ele já é um pouco mais frio. Então eles esperam quando chega o verão, que o clima fica um pouco mais quente, para produzir aquelas plantas, aqueles alimentos que precisam de um calor mais elevado, de uma temperatura mais elevada para produzir. Como esse verão foi frio e muito chuvoso, eles terão então uma sucessão de más colheitas. As colheitas serão muito ruins, porque os cereais não conseguiam amadurecer. E o principal produto deles naquele momento eram cereais, o trigo, cevada, centeio e assim por diante. Um outro problema é que faltou também o sal, que eles utilizavam principalmente para conservar a carne. O sal, porque as salinas, os lugares onde eles represam a água do mar principalmente, para deixar a água evaporar e depois tirar o sal, esses lugares estavam todos encharcados. Então eles não conseguiam represar a água para poder esperar ela evaporar e depois retirar o sal. Então, muita chuva, as salinas ficavam encharcadas, eles tinham dificuldade de obter sal. E aí, com isso, a situação então se reverteu. A Europa passou a ter uma fome generalizada. Em praticamente todos os lugares que se ia, havia fome. E aí, as pessoas, claro, no desespero, para não morrer de fome, para não ficar sem comer, então, sem opções, sem comida, começaram a se alimentar dos animais que eles utilizavam para transporte e também para o arado, ou seja, animais que inicialmente não estavam sendo criados para consumo, eram animais que ajudavam no trabalho, no transporte de produtos, no arado da terra, mas para não morrer de fome, preferiram então comer esses animais. E, claro, isso dificultará ainda mais as próximas plantações, porque sem o animal, o arado agora tem que ser manualmente. Voltando naquela situação anterior, vai ficar um arado mal feito, compromete a produção que já é ruim. Uma outra situação é as sementes que eles estocavam para se plantar na próxima estação, no próximo período de plantio, eles comeram essa semente. É preciso raciocinar o seguinte, gente, todas as vezes que esses camponeses faziam a colheita, eles não podiam comer tudo que eles colhiam. Então veja, no feudo, quando um camponês fazia a colheita, ele tinha a colheita que era para seu consumo, para ele poder comer, tinha uma parte que era para imposto, para pagar para o senhor feudal, e tinha uma outra parte que era preciso estocar para que ele tivesse semente para a próxima plantação. Então basicamente ele tinha que dividir a sua colheita em no mínimo 3 partes, consumo, imposto e a semente para o próximo ano. Nesse caso aqui, como a produção estava muito baixa, aquilo que ficou para consumo não era suficiente. O imposto ele não tem como se livrar, então ele se alimentou da semente. E isso ficou muito complicado porque se ele se alimenta da semente agora, porque a fome é agora, ele não tem com o que plantar na próxima estação. E aí, muitos camponeses se viram obrigados a largar o lugar onde viviam e ir vagando de vila em vila, buscando ali alimentos, buscando ali uma forma de sobreviver. E aí é claro que com tudo isso, violência, roubos e crimes vão ficar cada vez mais frequentes. Vejam só o texto da página 32 da apostila. A fome e as doenças graves que se seguiram depois de 1317, já estamos no século XIV, portanto, reduziram as pessoas a comerem cães e gatos, folhas e raízes, e em alguns lugares ao canibalismo, ou seja, carne humana, à medida que o povo foi levado a atitudes desesperadas para obter comida, houve uma onda de crimes. Então é claro que as pessoas
tendo que comer animais como cães e gatos, folhas e raízes que se encontravam em qualquer lugar para não morrer de fome, é claro que quando eles tinham a oportunidade de saquear algum lugar que tinha comida, eles iam fazer isso para não morrer de fome. Então, uma estimativa feita é que morreu entre 10% e 25% da população europeia lá no século XIV. É um número muito elevado. E o pior de tudo é o seguinte: dos sobreviventes, as pessoas que não morreram pela fome, agora ficaram com a sua saúde debilitada. Os que não morreram enfraqueceram bastante. E aí entra um segundo fator importante da crise do sistema feudal, que está ligado à fome, que é a peste, as doenças. Então, lá na metade do século XIV, essa crise piorou bastante. E aí existe uma frase que resume bem aquele período, que é a seguinte: depois da fome, a peste come. Portanto, percebam que a peste é praticamente uma consequência da fome. Porque vejam, as doenças naquele período elas eram comuns, inclusive. Por exemplo, a tuberculose, a lepra atacava muito as pessoas. Só que agora, com a fome, as pessoas ficam mais enfraquecidas, facilita o contágio de diversas doenças. A tuberculose e a lepra, como eu disse, já era muito comum. Mas vai ser a famosa peste negra que vai se tornar uma grande epidemia, que vai contaminar uma grande população na Europa, atingindo inúmeras pessoas na Europa entre 1347 e 1351. Esse vai ser um dos períodos mais graves da peste negra, século XIV, mas teremos depois deste período vários outros episódios de peste negras ocorrendo nos próximos 100 anos, com um espaço de tempo um com o outro, mas de tempos em tempos a doença aparecendo. Um grande problema daquele momento é que os membros da igreja, o clero, eram os principais detentores do conhecimento. Então, quando as pessoas precisavam saber de alguma coisa, como proceder, era para a igreja que eles recorriam. E naquele momento, nesse período da Idade Média, a ciência, os estudos ainda não conhecia vírus e bactérias, não sabia que existia e como funcionavam os vírus e bactérias. As explicações dadas eram sempre relacionadas à vontade divina, ou seja, quem está doente por intervenção divina, foi porque provavelmente cometeu algum pecado e está sendo castigado pelo pecado cometido. Então veja, qual é a solução para um mal que está sendo manifestado por um pecado? É buscar o perdão para esse pecado. Se você buscar o perdão do pecado, consequentemente o castigo do pecado sai. Então, percebam que eles estão, claro, buscando a solução no lugar errado. Buscar um perdão de pecado não vai curar da doença, porque aqui não estamos falando de intervenção divina, tá? Deus aqui não tem nada com isso. É uma doença que se manifestou por uma série de fatores que nós veremos adiante. Então, se está buscando a solução no lugar errado, é claro que essa solução não vai ser encontrada. Acredita-se que a peste negra se originou lá no Oriente e vai chegar à Europa pela rota da seda, de embarcações que trouxeram produtos do Oriente para a Europa, que estava então contaminado e acabou se espalhando pela Europa. E ela se apresentava de duas maneiras. Então, eram dois tipos de peste negra. A primeira, uma das mais conhecidas, a peste bubônica. Ela tem esse nome porque ela causava bubões, ou seja, eram grandes feridas negras na pele. Muito parecido quando a gente bate em algum lugar, cai e faz aquela ferida escura na pele, porque o sangue está coagulado. Certo? Então essa ferida negra, essa ferida escura é causada pela coagulação do sangue, como se o sangue parasse de circular no lugar e aí ele fica visível ali, aquela mancha de sangue. Então esse nome são bubões, por isso peste bubônica. Essas manchas se manifestavam principalmente nas axilas e na virilha, e a transmissão da peste bubônica era pela picada da pulga do rato contaminado. Então veja, gente, é um rato que se contaminava, a pulga ia lá, picava esse rato que estava contaminado, depois picava um ser humano e transmitia a doença. Ora,
Se a doença é transmitida pela pulga do rato, vocês imaginem então a quantidade de rato que não tinha espalhado por todos os lugares. Então, para as pulgas serem muitas, é necessário então que os ratos também eram muitos. Então, vocês percebem que a peste bubônica era mais grave, mas só do fato de ter aí ratos espalhados já dá para ter uma noção que a higiene era um grande problema, a sujeira é um grande problema e que causava uma série de outras doenças transmitidas pelo próprio rato, inclusive, mas nesse caso aqui pela pulga do rato. E a morte acontecia em até 3 semanas desde a sua contaminação. Então o sujeito foi contaminado em até 3 semanas, ele morria. Agora, a segunda peste negra, a segunda forma de se apresentar a peste negra, era chamada de pneumônica. Essa era um pouco mais complicada, mais grave. Primeiro, a transmissão era de indivíduo para indivíduo, ou seja, uma pessoa passava para outra, muito parecido com o que nós estamos vivendo hoje com a Covid. Então o vírus ele não fica perambulando por aí, ele precisa de um portador. Então uma pessoa contaminada se aproxima de outra, ela vai contaminar essa outra, portanto. Tá certo? Então é de indivíduo a indivíduo que se contaminava. E a pneumônica era muito mais cruel do que a bubônica. Porque se a bubônica matava em até 3 semanas, a pneumônica matava entre 2 ou 3 dias. E não só era uma morte rápida nesses 3 dias, mas era de intenso sofrimento, porque comprometia a respiração e a pessoa basicamente ia morrendo aos poucos dentro de 3 dias, tá certo? Então, por que esses 3 dias é, claro, muito pouco, mas para quem está em intenso sofrimento parece uma eternidade. E psicologicamente isso é importante porque quando o sujeito era contaminado, ele sabia que dentro de um intervalo de no máximo 3 dias ele morreria, certo? Bem, e aí, como não encontro uma solução para resolver, caíram então naquele velho problema que até hoje acontece, porque é uma coisa meio que natural do ser humano, é buscar o responsável pela doença. Como se encontrar o responsável eliminasse a doença. Claro que isso é uma tremenda bobagem e nós vemos isso até hoje, por exemplo. Nós estamos numa plena, nem é uma epidemia, nós estamos falando de uma pandemia, que é muito maior que uma epidemia, e as pessoas estão preocupadas em buscar quem é o culpado pela Covid-19, como se isso mudasse alguma coisa, como se fosse possível encontrar culpados. E é claro que entra aí uma série de questões conspiratórias, ideológicas e assim por diante. Mas naquele momento eles fizeram isso, buscaram os responsáveis. E elegeram, claro, tiveram que escolher, né, quem seriam os culpados pela doença. Eles escolheram preconceituosamente os judeus e os leprosos dizendo que eles envenenaram os poços e por isso os poços d'água e por isso a doença se espalhou. Os judeus porque eles tinham uma questão religiosa envolvendo, não gostavam dos judeus porque acusavam os judeus de ter matado a Jesus Cristo, então tem uma questão religiosa. E os leprosos porque já eram pessoas doentes, né? Já eram pessoas que eram contaminadas com algumas doenças, a lepra, né, no caso. E aí vão perseguir os judeus e os leprosos, certo? Agredindo, inclusive matando essas pessoas, como se fosse resolver a crise. Bem, vocês perceberam então que a peste negra era transmitida pelo ar ou pelo contato físico, principalmente a pneumônica. E os médicos medievais, alguns deles conseguiram identificar essa possibilidade, que ela era transmitida pelo ar. Então pedia que as pessoas queimassem incensos e ervas aromáticas na rua para poder ajudar, e claro, como tinha muitos corpos na rua também, para aliviar um pouco do mau cheiro. Só que eles não conseguiram identificar que as pulgas eram também transmissoras da doença. Então, se soubessem disso, podiam simplesmente ter um pouco mais de higiene, um pouco mais de limpeza para espantar os ratos e, consequentemente, as pulgas. E aí, para finalizar, o textinho da página 36 que diz o seguinte: ricos e pobres, organismos bem ou mal alimentados eram igualmente suscetíveis à peste. A diferença residia no fato de se estar mais ou menos exposto ao contágio. Grupos como coveiros, médicos e padres eram mais atingidos por razões profissionais. As zonas rurais, de população mais esparsa, eram mais poupadas do que a cidade. Então, na zona rural, como as pessoas viviam um pouco mais distante uma das outras, ou seja, eles faziam uma espécie de um isolamento social,
Então, lá sobreviveram mais do que na cidade, que as pessoas viviam aglomeradas, né? Bem, e aí nós temos aqui dois fatores importantes que gerou a crise do século XIV, a crise do feudalismo, a peste e a fome, e depois nas próximas aulas nós veremos principalmente as revoltas e as guerras.